Boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Vou entrando. E quem for entrando já sabe. Digita aqui o nome da sua cidade, do seu estado, do seu país. O Raimundo disse que essa live poderia subir para a plataforma da formação. Olha que bacana. Concordo. Pede logo ao Edson aí, Raimundo. O Edson é o nosso chefe. Bem-vindos. Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro. Olha que bacana. Então, quem for entrando já sabe. Digita aqui de qual cidade, país, de onde você está falando, nos acompanhando nesse momento. Glaucier Abreu de Salvador, Rio de Janeiro. A Isabel. A Tereza, é isso, de Salvador. A Daiane, Cascavel, Paraná. A Tiane, de Brasília, que bacana, hein? A Amanda disse que eu já comecei com a música para acabar. São tantas emoções. Bem-vindos e bem-vindas. E aconcheguem. Campo Grande, Mato Grosso, Fernanda Chique-Chique, olha que bacana. Vai chegando, dizendo de qual cidade está falando. E prepara o coração para as emoções de hoje. Prepara o coração. Show. E daí hoje terei a honra de mais uma vez receber aqui minha amiga querida, a doutora Ellen Dalla, diretamente de Vitória do Espírito Santo. E essa live de hoje é um presente em relação ao Dia das Mães de ontem, mas certamente o presente é para todos nós, filhos, filhas, que entendemos o papel da mãe dentro de um olhar neurosistêmico. Então vamos falar essa visão dentro das neurociências, do campo morfogenético, do campo sistêmico. Então, olha aqui nossa amiga doutora Fátima Neves de Portugal, bem-vinda também. Caldas Novas, olha que bacana me assistindo, bem-vinda, Caldas Novas, Goiás, não é isso? Que coisa boa. Doutora Fátima aqui, dando um abraço de Portugal. A senhora diz que coisa de mãe me emociona, pois é, vamos saber disso aqui. E já vou convidar a queridíssima amiga, a doutora Ellen Dalla, que já está aqui, não é isso? Enquanto isso, escute a música, relaxa um pouco. Olha aqui, minha queridíssima. Olá! Olá, minha querida amiga. Chiquérrima. Opa, agora estamos bem. Tendo a honra aqui de receber você mais uma vez em minha live. É uma honra enorme. E enquanto as pessoas se arrumam aí, eu vou dizer a vocês o que é um campo sistêmico, tá? Eu vou entregar a Ellen. Nós tínhamos uma programação já pronta para a live de hoje. Eu faria uma live sozinho, né, com o tema, tudo pronto. E aí, de repente, no sábado à noite, eu vou contar, você estava tomando um vinho, mas ninguém precisa saber disso. E de repente, olha, ele parou aqui um pouco. Ellen, você está no Wi-Fi ou 4G aí? Não, tá tô no 4G? Wi-Fi. Não, Wi-Fi, tudo certo agora. Tá legal certo. agora. Tá legal agora? Tá, voltou. Voltou. Então vamos lá. Então eu estava contando aqui, enquanto as pessoas se arrumam para a live aqui, que eu estava no sábado à noite, tomando um vinho, ninguém precisa saber disso. Mas estava tudo pronto, eu faria a live de hoje sozinho, com outro tema, fazendo outra abordagem, e de repente, nesse sábado à noite, aí veio uma voz assim do além, sabe? Falou assim: Jailson, você vai falar sobre mãe na segunda-feira na live.
E vai ser com a Ellen Dalla. Aí, na hora, eu passei para ela um áudio, olha, não sei, algum santo baixou aqui e disse que eu tenho que fazer uma live com você segunda-feira. E daí, sabe o que ela responde, minha gente? Olha o que é campo sistêmico. Ela falou, acabei de ficar aqui toda arrepiada. E vamos falar sim sobre esse tema. E aí, olha, o dente está rindo de você aqui. Ó. A mãe Ellen falou, vamos falar sobre isso. E daí, o tema saiu. Coisa linda, né? Eu pedi ajuda a algumas pessoas para fecharmos um tema interessante. Minha equipe aí do Mastermind ajudou bastante. E acabou ficando aqui um tema que eu não queria ser um tema comum, normal. Falar sobre mãe, amor de mãe, isso é muito grandioso, mas muito normal. Queremos trazer a vocês uma visão mais ampla. A Mariama disse aqui que o nome disso é axé. Eu não entendo disso, aí só Ellen Dalla para explicar. Bom, minha amiga, bem-vinda, tá? Agradeço imensamente aí por aceitar o convite, em cima da hora, vamos dizer assim. E vamos falar sobre isso hoje. Então, se apresenta aí pra gente e já vamos começar. Então, eu trabalho com terapia sistêmica, sou coautora junto com o Dr. Jailson Pinheiro, professor Jailson Pinheiro, a gente é autor em parceria das abordagens neurosistêmicas, e o meu trabalho é voltado, é focado na visão sistêmica das terapias, né? Então, eu gostei de trabalhar com isso, me identifiquei com essa abordagem, então eu decidi aprofundar o meu conhecimento, os meus estudos, e a gente acabou formatando esse trabalho que está sendo incrível, né, Jailson? Como que isso está semeando, é um trabalho que está semeando com conteúdo muito profundo e produzindo nas pessoas que entram em contato com esse trabalho uma visão profunda da vida e uma transformação. E eu acredito muito em tudo aquilo que a gente faz que produz transformação no outro, que gera valor na vida do outro, porque é exatamente isso que vai retornar para a gente. Então, quando a gente desenvolve esse trabalho e esse trabalho ganha um espaço na vida do outro e gera valor, seja em termos de relacionamento, seja em termos de dinheiro, em alguma moeda, né? Mesmo que não seja uma moeda financeira. Então, isso aduba, isso é uma terra fértil. Então, a gente tem experimentado, a gente tem vivido essa experiência muito profundamente, né, com esse trabalho. Cabana. Muito bom. Porque a nossa relação é o próprio exemplo disso que nós chamamos sistêmico, né, amiga? Nos conhecemos, conectamos e estamos aqui. Exatamente. Bacana, né? E esse assunto, Jailson, ele é extremamente relevante agora, nesse momento, porque a nossa função materna, a gente, enquanto mulher, quando a gente recebe essa função, a gente se identifica. Perfeito. Olha só, isso é muito sério, porque a gente fala, eu sou mãe, mas eu não sou mãe. Começou, hein? Prepare o coração. Eu sou um ser e tenho uma função materna. E a gente, todo o nosso sofrimento, presta atenção, quem está assistindo, mulher, mãe que está ouvindo, todo o nosso sofrimento vem por conta dessa identificação com essa identidade. A gente carrega essa identidade. Só que eu não sou essa identidade, eu sou também essa identidade. Eu não sou mãe, eu estou mãe. Olha. E isso é a causa do nosso sofrimento. Porque a gente recebe, você mais do que ninguém fala isso todos os dias pra gente, que o amor, ele não é uma emoção básica. Perfeito. O amor é aprendido. Então, quando eu me identifico com essa identidade mãe, no pacote vem um amor aprendido. E aí eu preciso entrar nessa identidade, nesse personagem, e aí eu sofro, porque eu entro num conflito entre quem eu sou, o que eu penso,
que está atrás da identidade de mãe e aquela identidade. Então, essa é a causa. Já começamos apanhando, né? Tá vendo, mãe? Mãe é função. Ser mãe é uma função da que nós assumimos. Então, a Ellen traz essa visão que é fabulosa, tá? E a visão mais romântica é dela, tá? Eu sou a visão mais cruel da sua. Então, dentro do olhar das neurociências, tenho explicado às pessoas o seguinte. A natureza, eu gosto de chamar de natureza porque religião, cada um tem a sua. Eu gosto de chamar de natureza. Então, no processo evolutivo, a natureza nos deu um presente enorme. A espécie humana. Só que esse presente, para ser constituído, nós temos que pagar um preço como espécie, um preço altíssimo, que é o seguinte: nós seres humanos, em relação a outras espécies, nós somos completamente incapazes, enquanto filhotes, né, enquanto bebês, né, somos completamente dependentes. O que significa se um bebê, né, é largado em algum lugar e não recebe um apoio de um adulto, esse bebê morre ali, porque ele é completamente incapaz. Agora, esse é o preço que nós pagamos, de sermos incapazes do ponto de vista cognitivo, motor. Agora, qual é o presente que nos diferencia de todas as outras espécies? É exatamente a capacidade infinita de desenvolvimento. Então, olha que interessante. Quando você olha, por exemplo, um filhote de uma vaca, né? Qualquer outra espécie, você percebe que esse filhote já nasce pronto praticamente, né? Já nasce ali pulando, né? Claro que vai ter o apoio materno, enfim, dos seus pais, enfim, mas já nasce pronto. Se deixar ali, ele vai se virar sozinho. Mas nós não. A espécie humana, ela precisa, então, de algo que é um suporte. E dentro do processo evolutivo, a natureza também não deixou de ser humano à mercê de qualquer ser humano. Biologicamente, nós precisamos de algo que nós chamamos de referência, né? Então, quando nós estudamos neurociências, nós aprendemos o seguinte: o ponto de vista biológico da nossa espécie, ele foi preparado para seguir. Sim, seguir exemplos. Imitar é uma capacidade biológica, as pessoas não sabem disso, né? São tudo formas de facilitar o aprendizado. É por isso que o ser humano ele aprende olhando o outro. Percebe isso? Isso é uma troca da natureza para a nossa evolução. Então, veja só, precisamos... eu estou acompanhando aqui o pessoal entrar em outro aparelho, né? Então, assim, precisamos de referências. Enquanto espécie humana, nós precisamos de referências para o nosso desenvolvimento. E daí surge a função materna, que é esse olhar que nós queríamos trazer hoje. E quando se fala, por exemplo, em terapias, né? A mãe é tida como a culpada de tudo, né? Vira até meme agora. Mas eu quero abordar, e aí ele vai seguir o campo sistêmico dela, eu quero trazer algumas verdades que não são ditas aí fora, sobre exatamente essa função materna, né? A desconstrução da figura infalível de mãe. Mas, enfim, deixar para depois. Primeiro, vamos falar de parte romântica, que é com a Ellen Dalla. Vamos lá, amiga, pode seguir aí. Então, realmente, a mãe, enquanto aparelho biológico, é fundamental, porque hoje até já se sabe que o processo de fecundação, né, Jailson, o papel do óvulo ele é mais ativo do que se pensava. Exatamente. Então, hoje já se sabe que a fecundação acontece através de uma afinidade química, de sinais químicos trocados entre o óvulo e o espermatozoide. É como se o óvulo escolhesse aquele espermatozoide que vai fecundar. Isso daí, ainda, lógico que é um mistério, a genética ainda não tem todas as respostas. Eu até conversei com um médico, amigo nosso, tirando as dúvidas a respeito disso para levar essa informação para a nossa formação, enfim. E ainda existe muito mistério. O que se sabe é que o papel do óvulo ele é mais ativo do que se sabia. Então, esse já é um movimento que deixa a gente intrigado, né? Por que esse óvulo escolheria, né? Através de que critérios? Que sinais químicos? Que afinidade é essa, né? Que vai escolher um entre milhares? Olha que mistério. Partindo daí, começa então a vida
crescendo, enraizando. E aí a gente começa a pensar como que o processo de formação, de construção desse corpo, ele é tão incrível no sentido de que as nossas raízes também são a nossa ancestralidade. Então, essa vida, ela se enraiza no útero. E a partir daí, a forma como a mãe, como a mulher, ela se alimenta e ela respira, determina a quantidade de informação, de energia que vai para cada camada embrionária. Perfeito. Então, essa relação, e é interessante porque são 3 aspectos que desenvolvem essas camadas, né? As camadas embrionárias são as primeiras, o ponto de partida da formação do corpo, né? Perfeito. Então, como a mulher se relaciona com ela mesma, agora você veja a importância do autoconhecimento. Olha a diferença entre uma mulher que tem um processo de autoconhecimento desenvolvido, a forma como a mulher se relaciona com ela mesma afeta a maneira que a camada embrionária vai ser desenvolvida. A forma como ela respira e a forma como ela se alimenta, quer dizer, como ela se relaciona com o externo, com o ambiente. Então, são 3 níveis, né, de relações. E isso vai determinar a formação dessas camadas embrionárias. E essas camadas vão desenvolver os órgãos que vão dar sequência por aí afora. Então, o papel da mulher já começa nesse sentido. Aí, quando tem a transição, né, que é o parto, logo depois, esse bebê, ele precisa de uma referência, né? Porque a partir daí ele desenvolve o que a gente chama de modelo de apego. Perfeito. Né? Não tem a ver só com a mãe, tá, Jailson? Quem está assistindo aqui pode pensar que, então é só a mãe. Não, se não for a mãe, vai se apegar com outra pessoa. Mas normalmente é a mãe. Quem vai exercer essa função, na verdade, né? E esse modelo de apego, ele vai se reproduzir nas relações lá na frente. Perfeito. Então, isso é muito essencial. Realmente, esse papel, enquanto aparelho biológico, né, ele é muito, muito potente, né, no sentido da construção desse corpo e na construção também dessa informação que está sendo gravada ali. Então, esse modelo de apego, esse primeiro modelo de amor ou de relação, ou como você quiser chamar, ele vai ser projetado nas relações lá na frente. Então, realmente, é um assunto relevante e que a gente precisa se aprofundar, para que a gente possa também olhar para a nossa experiência, quem é mãe e quem não é e ainda pensa em ser, para a gente olhar para essa experiência e avaliar se ela realmente está fazendo de nós pessoas mais completas ou não. Ou não. Né? Porque às vezes a gente está simplesmente repetindo um padrão de maternagem que a gente recebeu através dos nossos pais, avós, familiares, e às vezes esse padrão de maternagem ele está ferindo profundamente a nossa individualidade, a nossa subjetividade. Então é muito importante porque se isso está acontecendo, a gente também precisa estar atenta porque mais na frente isso volta em forma de cobrança para aquele filho. Verdade. Né? Então a gente precisa estar o tempo todo entre a boa consciência, que é quando eu repito aquilo que eu aprendi, e a má consciência, que é quando eu faço alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal por estar fazendo alguma coisa que não é o padrão, né, que está por aí construído. E às vezes é o que o nosso instinto, a nossa intuição, está querendo mesmo que a gente faça. Né? Concordo plenamente. E aí entramos na ideia do que eu queria trazer para nossos amigos aqui. Nós temos uma idealização materna, né?
percebe? Ao mesmo tempo que estamos explicando aqui a necessidade que a espécie humana tem de um referencial para o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo também nós criamos uma ideia, uma idealização do que é mãe. E muitos de nós, ainda hoje na fase adulta, não conseguem compreender que mãe é um ser que assume uma função, como a Ellen já explicou aqui, e por ser um ser, é falível. Sim, a mãe é um ser falível, porque está na concepção humana a sua fragilidade, a sua necessidade de errar para conseguir aprender algo. Então, olha que coisa interessante. E por que nós idealizamos a mãe? Nós, como espécie humana, temos uma dificuldade de desmembrar-se daquela que nos gerou. Biologicamente, nós tendemos a levar, depois que nascemos, né, ainda bebê, entre 8 a 9 meses para começar a entender que o corpo da mãe não é nosso. Olha que interessante. Somos gerados no ventre da mãe, passamos ali em média 9 meses, e depois que saímos dali, ainda levamos um bom tempo para desassociar da mãe. Né? Então é por isso que o bebê tem o pleno entendimento de que o corpo da mãe é dele, né? O peito, né, da mãe é dele. Né? Quem já foi mãe sabe o que é isso. Né? Eu até brinco com algumas mães. Né? O bebê olha para você como um peito gigante. Né? O corpo é dele, ele entende que aquilo é dele, por isso que ele pede, chora e exige a amamentação quando ele quer. Então, para ele, aquela noção é dele. E olha que interessante, vamos criando então essa noção, ainda como bebê, de que aquilo é algo que me pertence. Né? Olha só, é minha, né? É meu isso aqui. E a depender, aí que vem o grande problema, e o que nós estamos trazendo dentro dessa visão sistêmica. Né? A depender do referencial que eu crio, o que eu criei em relação à minha mãe, é aí onde se alimenta e sustenta todas as vertentes desvirtuadas daquilo que um ser humano acredita ser. Olha o que estamos falando nesse momento, que é algo tão profundo. Aquele que, de repente, é o nosso maior referencial, estamos falando aqui de mãe, porque o tema é mãe, mas como a Ellen falou, poderia ser uma outra pessoa que não seja mãe. Mas vamos focar na mãe, que é o nosso tema. Então, o nosso maior referencial biológico de vida é aquela que nos gerou. E o que estamos aqui dizendo? Que por força da própria natureza, se essa que nos gerou, a nossa idealização dessa imagem, a nossa construção de referencial a partir desse ser que é falível, como disse, não é uma referência sólida, sustentada, ou sustentável seria até melhor dizer, então estamos dizendo que podemos ter, como ser humano, vislumbrado a nossa vida a partir de algo que não tem sustentabilidade. E aí aparecem as fragilidades da essência humana. E volta aqui nesse momento, antes de passar a frase para Ellen, uma frase que saiu de forma inspiradora, vou dizer assim, de mim, e tenho replicado isso a partir de agora. Nós somos bebês gigantes. Hoje, na idade que nós temos, continuamos tendo as mesmas dependências, as mesmas carências, as mesmas necessidades que aquele bebê que imaginava que o corpo da mãe era seu. Até hoje temos isso. Estamos ligados a idealizações que não se sustentam. Estamos idealizando e ligados a uma ideia de uma mãe, Mulher Maravilha, de uma mãe que não erra, de uma mãe que é perfeita. E por isso mesmo, nós passamos a buscar perfeição e superpoderes em tudo que nós colocamos em nossa vida adulta. E quando isso não se concretiza, daí vem as vertentes, como já falei, completamente equivocadas de um ser humano em fase adulta. Tá bom? Então, a frase, repito, somos bebês gigantes, e passo de novo a bola para Ellen. E aí, Jailson, nessa hora, as pessoas devem estar perguntando assim, bom, mas então não tem jeito para mim, né? Por quê? Se eu fico refém disso que me constituiu, que saída que tem? Qual vai ser a saída? E aí e a gente sabe, e outro dia você trouxe numa live muito lindo que eu gostei,
do tema que o conhecimento não é ele exatamente que liberta, mas é o conhecimento aplicado, né? Sim. Então, eu queria trazer aqui algo que eu acho que não muitas pessoas conhecem, e eu acho que pode ajudar muito as pessoas que estão assistindo aqui, principalmente quem é terapeuta que está assistindo. A gente tem dois mundos. A gente vive num planeta, num universo, em um sistema dual, né? É sim e não, preto e branco, certo e errado, dentro e fora. O nosso sistema é binário, é dual. Isso. Ok. Então, a gente tem dois mundos. A gente tem o nosso mundo interno e a gente tem o nosso mundo externo. O nosso mundo interno, ele é amor incondicional. O nosso mundo interno é aceitação completa. O nosso mundo interno é feminino. O nosso mundo interno é sensível. E a gente também tem o mundo externo. Esse mundo externo, ele é ação, ele é masculino. Esse mundo externo, ele é atividade. Esse mundo externo é posicionamento. Ele é o nosso mundo interno, ele é um sim incondicional. E o nosso mundo externo é quando eu me posiciono. Perfeito. Ótimo. O que eu faço com os meus pais? Eu pego os meus pais e eu separo quem eles são do comportamento que eles têm. O que eles são, eu coloco no meu mundo interno. E aí eu amo incondicionalmente essa mãe. Perfeito. E o comportamento dela, eu coloco no meu mundo externo. Eu não preciso concordar com ele. Eu separo isso. Então essa é uma forma de eu tomar os meus pais, a minha mãe, no caso, que é o nosso tema, e eu coloco dentro de mim o que a minha mãe é. E coloco fora de mim os comportamentos doentios, as carências, as cobranças, as loucuras, as maluquices, as chatices, eu coloco fora de mim, porque isso é o humano, é a mulher. O que fica dentro de mim é a mãe saudável, é a mãe, é o amor incondicional, é o feminino, e dessa forma eu consigo tomar completamente a força, o poder desse feminino, dessa mulher, e ao mesmo tempo eu consigo me posicionar. Quando eu consigo fazer isso, eu ganho força para quê? Para ir para o mundo e tomar o que é meu. Para me posicionar fora do meu mundo interno. Enquanto eu não faço isso, eu sou aquela mulher que não sabe se colocar fora no mercado de trabalho, que não sabe se posicionar no meio de tomar o que é nosso nesta vida, nesse mundo, né? Então é muito importante para a mulher que está num momento onde a visão de mundo mudou, onde a nossa relação com o externo está sendo revisitada, e não só essa identidade de mãe precisa ser reconstruída, mas todas as identidades vão precisar ser reconstruídas. Então, nesse momento, esse exercício de separar aquilo que a minha mãe é do comportamento que ela tem é fundamental para trazer um equilíbrio para a nossa vida, para trazer uma percepção de completude. E assim eu ganho força para agir na vida, e outra, ganho liberdade para ser muito mais autêntica. É fantástico, Ellen, fantástico. Eu adoro quando você começa a bater assim, porque eu tenho uma fama terrível de que fico batendo nas pessoas emocionalmente. Aí vem ela em Dala com sua voz mansa em vocês. Fico feliz quando ela faz isso. Então, olha só, como já aprendemos até aqui, quando eu iniciei nossa conversa de hoje, de que nós nascemos o quê? Neurobiologicamente falando, imaturos. Não é isso que eu falei no início da nossa live? Uhum. E a natureza nos traz essa habilidade de evoluir sem limite, né? O ser humano não tem limite de desenvolvimento. Isso se deve a uma característica também do sistema nervoso chamada adaptação. Uhum. Então, na evolução,
Nós evoluímos porque foi possível para o sistema nervoso compreender e se adaptar. Uhum. E quando lá fora, no mundo real, colocam, vamos dizer assim, a culpa em quase tudo no mundo em relação à mãe, tem uma resposta para isso. Porque vejam só, se somos uma espécie adaptável, eu pergunto a você, há força maior para influenciar uma adaptação do que aquela que te gerou e te carregou 9 meses na ventre? Se você conhecer uma força maior do que essa, me mostra, porque eu não conheço, do ponto de vista científico. Essa força é biológica, gente. O que significa dizer aqui que ela trouxe de uma forma assim, magistral? Nós aprendemos a ser quem nós somos lá no ventre da mamãe, sim. Isso sem querer trazer discussão aqui da epigenética, né? Que já Uhum. trazem Sim, conhecimentos sim. antes da própria concepção. Antes da nossa própria concepção, já trazemos conhecimentos. Nem quero tocar nesse assunto agora. Vamos partir apenas da fecundação e gestação. Começamos lá, através da característica do sistema nervoso de ser adaptativo. Começamos a nos adaptarmos às demandas que nossa mãe traz. Sim, porque ao contrário do que nós podemos pensar, eu já disse aqui, a mãe é um ser que assume a função e por isso ela é falível. E por isso é preciso entender e lembrar sempre que a nossa mãe também teve que aprender a ser mãe. Nossa mãe teve que aprender a assumir a função. E a discussão que eu quero trazer aqui agora é o seguinte: e como terá sido o processo de aprendizagem para ser mãe da minha mãe, da sua mãe aí, que me ouve agora? Como será? Como será que ela recebeu essa notícia que seria mãe? Como será que o sistema dela precisou se adaptar para ser mãe? E perceba que isso acontece, olha só, toda essa mudança, toda essa aprendizagem da sua mãe e da minha mãe aconteceu enquanto nós estávamos ali, sendo gestacionados. Então, toda a insegurança, todas as incertezas, todos os medos, todos os desafios, todas as limitações de um ser humano, que é a nossa mãe. Nós carregamos tudo isso sem saber, gente. Nós carregamos tudo isso até hoje. E volto a repetir a frase, porque somos bebês gigantes. Porque quando hoje você analisa uma área da sua vida que não está legal, ou de repente toda a vida não está legal para ti, olha as demandas que você carrega aí dentro. E você vai começar a encontrar suas respostas. Olha quem precisa de reconhecimento. É um bebê. Olha quem precisa de aceitação. É um feto. Não é? Olha quem precisa de cuidados hoje como adulto. É um bebê que ao nascer precisa desse referencial. É por isso, Ellen, que as mães, essa imagem de mãe, ela acaba assumindo um peso enorme, porque até do ponto de vista neurobiológico, ela já traz essa carga intensa de interferir em toda a nossa concepção. Uhum. E você pode falar, mas Jailson, a pessoa então já é pré-determinada? Não, não é essa a ideia. A ideia é que nós passamos por processo adaptativo desde o ventre da mamãe. E a Ellen começou a falar coisa de forma magistral, quando ela trouxe o seguinte, a importância do autoconhecimento, que eu venho dizendo isso sempre, né? Gente, nós não somos seres pré-estabelecidos ou pré-determinados. Mas somos seres que carregamos a história de uma evolução de bilhões de anos em nosso DNA. Carregamos a história daqueles que nos antecederam. Carregamos a história do nosso pai e da nossa mãe. Então somos fadados a ser exatamente isso? Depende. Depende do grau de autoconhecimento que você conseguir assimilar na sua vida, de compreender isso. E a live de hoje é para isso. Para que possamos finalizar Exatamente. daqui a pouco. Não é a live, né? Com um olhar para a nossa mãe muito mais diferenciado. Vai lá, Sabe amiga, por quê, continua. Jailson? Porque quando a gente fala com um olhar para a nossa mãe, a gente está querendo dizer com um olhar para nós mesmas, né? Porque quando eu olho para minha mãe, sem julgamento, sem cobrança, eu estou me liberando, porque eu carrego essa parte dentro de mim chamada mãe. Então, quando eu pego essa parte
que eu critico, que eu julgo, que eu condeno, que eu executo a pena e que eu, né? Então, quando eu tomo isso para mim, eu ganho força e aí eu passo a olhar para aquela mulher, como eu falei, dentro de mim tem uma mãe sadia, uma mãe perfeita, um amor incondicional e no meu mundo externo tem o que ela carrega da construção dela, das inseguranças, das carências, de tudo isso. Então a gente chega a um ponto na vida que a gente pode escolher. Eu trago uma máquina, que é o meu cérebro, que foi projetada, arquitetada para ser modificada. Então, tudo que eu faço não se justifica se eu tenho um potencial de ação do tamanho que eu tenho. Então, é preciso escolher e decidir qual é o seu grau de implicabilidade. Aonde que você se implica nesse negócio? Aonde que você atua nesse negócio? Qual é a sua ação nesse sistema? Aonde que você está posicionada ou posicionado nesse jogo? Porque acaba se tornando um jogo de sofrimento se você não souber fazer uma escolha equilibrada. Então você entra num jogo de acusação, de cobrança, e quando você consegue chegar num ponto de olhar para dentro e tirar de dentro de você o que não é seu, que é o lado humano da sua mãe, e ao mesmo tempo guardar dentro de você aquilo que é o potencial de vida, que é o potencial de receptividade. A mulher, o seu mundo interno, ele é receptivo. Então, a mulher, quando ela não consegue entender essa dinâmica, ela não sabe receber amor. Ela não sabe, e até anatomicamente, a mulher ela é feita para receber. E o homem, ele é feito para dar. Porque isso é uma representação desse mundo externo e desse mundo interno. Então, a mulher que não consegue tomar essa dinâmica e executar isso pela vida, ela não consegue receber do homem. Então, o homem também ele não se encaixa naquele modelo, porque ele precisa doar. É da característica do mundo externo. Perfeito, perfeito. Então, é preciso entrar no equilíbrio, né? Perfeito. É o que eu chamo do confronto da realidade, sua existência, né? É olhar para si. Você trouxe uma informação. Já até discutimos muito por isso, eu e você. O doutor Carlos também entrou na briga da discussão, tá? Que é exatamente o seguinte: essa concepção é fantástica de ser entendida, gente. Não tem nada a ver com fragilidade de mulher, isso é idiotice que se criaram. Receber não tem nada a ver com fragilidade, né? Receber a capacidade extraordinária de compreender que merece aceitação, que merece tudo de bom que possa chegar aqui. E quando minha gente, quando é que nós aprendemos a receber? De novo, voltamos lá para o ventre da mamãe. Voltamos lá para a fecundação. Estejam atentos. Se hoje você é um adulto, e o adulto é o quê? Um bebê gigante. Se hoje você não sabe receber o que o universo tem para te oferecer, esteja atento que é um vínculo aí de construção equivocada da imagem e relação entre você e sua mãe. Porque foi lá que você deveria ter aprendido a receber. E hoje as pessoas estão grandes em tamanhos e completamente presas à imaturidade da infância. Por isso, elas querem resolver agora, amiga Ellen, os problemas de adultos, mas ainda carregam as demandas infantis. E por isso que não se resolvem. E é por isso que dizem para você, para mim, para nós que somos terapeutas, né? Eu não consigo resolver minha vida. Eu não consigo encontrar uma saída. Claro, é uma criança aí dentro querendo ser gente grande que ainda não é. Então estejam atentos. E isso daí, Jailson, continue. Isso aí vai muito além só. Isso aí é uma postura mesmo, uma postura existencial, né? Uma postura de criança infantil. Então, quando você percebe essa dinâmica, quando você entende esse processo e você escolhe providenciar, promover mudanças, é uma mudança interna em você.
O mundo externo continua tudo igual. Só que você consegue, através de uma mudança de postura interna. Perfeito. Então você consegue entrar nesse lugar do adulto. O adulto, ele não é um CPF, ele não é uma identidade. O adulto não é uma carteira de identidade com data de nascimento. O adulto é uma postura existencial que sabe entrar no mundo interno, ser sensível, amar incondicionalmente, doar, e ele sabe ir para o mundo externo com ética, porque todo o movimento do mundo externo, de econômico, financeiro, de isso é meu, isso eu conquisto, ele precisa estar fundamentado no seu mundo interno, estruturado, porque a dinâmica do mundo externo, é por isso que as mulheres têm muita dificuldade em lançar a mão do mundo externo. Porque essa dinâmica do mundo externo, ela precisa estar rodeada pelo amor. Nada funciona se não for estruturado nesse mundo interno. Nada funciona, porque esse mundo interno vem primeiro. Então, pela ordem, pela hierarquia, ele tem precedência. O nosso mundo interno, ele antecede o mundo externo. Quer ganhar dinheiro, doe o quê? Qualquer coisa. Conhecimento. Antes de ficar fazendo promoção, propaganda, doe. Doe, faça coisas que vão produzir um efeito positivo no outro, porque o outro vai se abrir para você. Perfeito. Essa que é a dinâmica. Tem uma pergunta aqui, que acho que é a Thaís. Então, como ressignificar tudo isso? Como Você ressignificar? Quero responder. Como ressignificar tudo isso? Vai para o seu quarto, imagina que tem 2 mundos. Vai para o seu mundo interno. Pega o seu pai e a sua mãe. Imagina, pega 2 bolas de papel, pega 2 lápis, uma caneta, sei lá o quê. Olha para aquilo e fala: eu coloco o que vocês são no meu coração. E coloco o comportamento de vocês, o que me faz sofrer, fora de mim. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu não preciso abrir mão do que vocês são por não concordar. Então eu faço essa dinâmica e aí eu deixo essas informações ecoarem dentro de mim. E aí eu vou produzir uma nova identidade, eu vou existir nessa vida de uma outra forma. Perfeito. Mais ou menos respondido, isso. Isso. A Helen te deu um presente aqui, que é uma ferramenta fabulosa. Coloca em prática e procura, amiga, terapia. Isso. Terapia, ao contrário do que o mundo diz lá fora, não é coisa de louco. Inclusive, nem existe louco, né? Isso é outra discussão. Mas terapia é reeducação. Terapia é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, meu amigo, minha amiga, mais longe você vai. É libertador. Tá bom? Então, veja só, complementando o que a nossa amiga Anne falou aqui. O que ela quer dizer, o pano de fundo, é o seguinte: como nós somos uma espécie social, não tem jeito. Não importa onde tu nasceu, meu amigo. Não importa se hoje você é uma criança aí, cheia de birra, que não aceita papai, não aceita mamãe, não quer saber de ninguém, problema teu. Tu vai continuar ferrado como criança aí dentro. E a vida vai estar ferrada do lado externo, né? É isso que ela está dizendo. Então, como uma espécie social, nós precisamos entender que nós temos uma origem, nós temos um clã. E as pessoas não conseguem entender isso. Não há como evoluir desmerecendo tuas origens, meu amigo. Não há como evoluir não estando em paz internamente. Não há como evoluir sem respeitar uma ordem, uma hierarquia. Sim, não há como. Não há como evoluir sem a compreensão de onde tu veio. E aí o que eu vejo, amiga Ellen, são as pessoas querendo brigar para resolver coisas pontuais da vida. A pessoa bate cabeça ali porque o trabalho está ruim, bate porque o relacionamento está ruim, porque não tem dinheiro, porque não tem isso. Na verdade, não tem nada. Do que tem dentro de si uma criança completamente desestruturada, que não conseguiu
evoluir. E aí eu deixo aqui minha contribuição a vocês para que reflitam a partir de agora. A seguinte pergunta: em que idade sua criança parou aí dentro? Em que idade sua criança parou aí dentro? Qual a idade da criança que você carrega aí dentro hoje? Qual a idade da criança que está ferrando os seus relacionamentos? Qual a idade da tua criança aí dentro que está impedindo que você evolua profissionalmente? Qual a idade da criança presa aí dentro que impede que você veja o mundo de uma forma tão extraordinária como é? Qual a idade da criança ferida que você carrega aí dentro? O pano de fundo da live hoje é mãe. Mas o objetivo mesmo é falar de nós, que aqui estamos, como nós olhamos para isso. Exato. Que referência é essa que você tem dentro? Que criança é essa que carrega aí dentro de ti? Vai lá, amiga Ellen. E o interessante é o seguinte: você pode imaginar uma árvore com folhas incríveis, sem raízes? Pois é. É simples. As folhas são aquilo que a vida nos traz, o nosso retorno. Até o dinheiro, né? São as folhas, os frutos. Imagina uma árvore sem raiz, ela não fica em pé. Ela tomba no primeiro vento, na primeira chuva, no primeiro pessoa que encosta nela, ela tomba. Então, a gente precisa entender que se a gente quiser crescer, expandir, dar sombra para os outros, qual é a árvore que produz sombra? É a árvore que tem muitas folhas. Essa árvore tem raízes profundas. Então, quer crescer, quer se desenvolver enquanto árvore, enquanto ser, aprofunda suas raízes. Toma essa mãe do jeito que ela é, separa. Quem ela é vem para dentro de mim. O comportamento dela vai para fora de mim. Ah, mas então eu preciso estar colada nela? Não, não precisa. Você precisa ter uma distância saudável. Criança pequena é junto, adulto é dentro. Anota essa frase para deixar como tema da live. Criança pequena é junto, é colado, mãos dadas, todo domingo. Adulto é dentro. Se você é adulto e ainda precisa estar junto, olha para isso. Porque adulto não precisa estar junto, ele precisa estar dentro de mim. A minha mãe precisa estar dentro de mim. Junto é criança. Então, atenta para isso. Passa um olho, como se a sua vida estivesse na sua frente, uma linha do tempo, ou você olhando para uma árvore grande na sua frente. E faz uma retrospectiva, faz uma análise, aproveita hoje, né? Deita na cama, faz uma autoavaliação, percebe o quanto você necessita de estar junto, que a informação da idade da sua criança vem junto com essa resposta. Perfeito. Perfeito, Ellen. Continuando a porrada que você deu aí. Entendam o que as pessoas estão passando no momento de pandemia agora. Quebrando paradigmas, né? Então, antes a concepção que a pessoa tinha que precisava estar junto, estar perto para sobreviver. Precisava estar junto para manter um relacionamento. Precisava estar junto para ser família. E agora o relacionamento é outro. O estar junto agora provoca discussões, o estar junto provoca ruptura. Olha que paradigma estamos quebrando. Há relacionamentos, gente, que para sobreviverem precisa de ausências. Precisa de distância. E sabe por quê? É o relacionamento da maturidade. É o relacionamento de adulto com adulto. O relacionamento chiclete é o relacionamento de criança com criança. Ou criança com um adulto. E aí não dá certo também. Percebe isso? Vejam o que nós falamos aqui mais cedo.
Quem precisa de aceitação? Um feto. Quem precisa de cuidados? Um bebê. Percebe isso? Na vida adulta, estamos querendo aplicar as mesmas carências que carregamos aí dentro. Bebês gigantes, crianças imaturas, parados. Então, talvez o maior presente hoje, ao falar de mãe, é você começar a entender que a sua mãe passou por tudo isso que estamos falando aqui, e se talvez sem nenhum apoio desse. Talvez a sua mãe jamais acompanhará uma live como essa. Talvez a sua mãe jamais terá noção de que tudo isso pode existir em termos de conhecimento. Mas ela sobreviveu, hein? E quando nós olhamos para o que ela sobreviveu, sem ter esse discernimento, aí nós passamos a amá-la ainda mais. Percebe isso que eu estou falando a você? Hoje nós temos acesso a todo esse conhecimento. E ainda assim estamos ferrados. E nossas mães que não tiveram nada disso? Passaram por tudo isso, sobreviveram, e nós estamos aqui. O simples fato de compreender que nós não estaríamos aqui sem a nossa mãe, já deveria trazer para nós uma dimensão extraordinária de respeitar esse ser humano falível, imperfeita. É assustador começar a compreender que a nossa mãe não é perfeita. É assustador começar a olhar para a mãe como um ser humano. Mas quando você começar a fazer isso, te garanto que o teu nível de profundidade para com ela vai ser muito maior, ao mesmo tempo que você vai construir algo que ainda não tem, talvez. Liberdade. Talvez você que nos ouve agora seja aquele bebê que ainda queria estar no colo da mamãe, no berço. Talvez você seja aquele bebê que queria nesse momento estar sendo amamentado. Sim, talvez você seja aquele bebê que nesse momento queria receber um afago, um carinho, um cafuné. Talvez. Só que essa fase passou e você ficou preso lá. E agora você cobra tudo isso daqueles que não podem te dar. Talvez hoje você cobre tanto carinho do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, da companheira, dos seus filhos. Olha que interessante. Cobramos então daqueles que não podem nos dar aquilo que nós não recebemos quando nós deveríamos, e por isso estamos presos, repito. Qual idade tem a criança que está presa aí dentro? Aprisionando sua vida, aprisionando seus relacionamentos. Qual a idade dessa criança? É fundamental você compreender isso. Qual a idade tem a criança que ainda depende da mamãe aí dentro? Qual a idade da criança que olha para a mãe como uma Mulher Maravilha? Como um ser sobrenatural? Enquanto você espera essa mãe se concretizar, sua vida também espera essa mãe se concretizar. E é por isso que a vida não evolui para ti. Espera do mundo o que o mundo não vai te oferecer. Espera do mundo o que você não teve. E enquanto você não se libertar disso, sua vida não vai prosperar. Continuamos esperando do além aquilo que nós precisamos entender, que precisamos construir em nossa vida a partir de hoje. Compreendam isso. Vai, amiga Ellen, nós temos 5 minutos. É isso. E essa mesma pessoa que às vezes acha que tem dificuldade de aceitar a humanidade da mãe, pode ir para um outro polo, que é julgar essa mãe pela humanidade dela. Então, se você está em algum desses dois extremos, olha para isso. Porque o adulto, ele é capaz de olhar para as situações e resolver essas situações. Quem não é capaz de resolver é a criança, que precisa de alguém que resolva para ela. Então, talvez você esteja paralisado diante da vida, ou julgando, ou idolatrando. Então, olha para isso e percebe quem dentro de você está nesse lugar. Pega a resposta e seja honesto com você, vai para a postura existencial do adulto e toma para você, porque isso é seu, não é dela, não. Perfeito, amiga. E aqui deixo minha reflexão final, chegamos nessa reta. Analise sua vida
A orientação que eu te dei foi: descubra qual a idade da criança que você carrega aí dentro hoje, Isso. o que está atrapalhando a sua vida. Essa criança existe, está aí dentro. E ela tem uma idade. Talvez ela seja até um bebê ainda, tá? Talvez ela seja até um feto, mas está aí dentro. E o que eu tenho dito às pessoas com quem tenho contato? Vejam, criança não tem problemas. Criança tem carência. Quem tem problema é adulto. E você que é um adulto e hoje bate no peito, que está cheio de problemas, minha reflexão final é: analisa a relação com tua mãe e olhe de novo para esses problemas com um olhar mais humano e compreenda que todos eles podem não ser problemas, mas carências. E é por isso que eles não se resolvem, porque você está tentando resolver problemas que não existem, quando o que os fundamentam são carências. Suas próprias carências podem estar criando todas as limitações que você pode estar carregando hoje. Criança não tem problema. Criança tem carência emocional que não foi suprida. E por isso está aí hoje gritando aí dentro. Tá bom? Ame as suas mães. Espero que essa live tenha ajudado a você a entender a plenitude desse ser extraordinário, frágil, falível, imperfeito. Mas pelo simples fato de estarmos aqui, depender da existência dela, merece todo o nosso respeito e carinho. Tá bom? Amiga Ellen, muito obrigado. Foi ótimo. Suas palavras, sua voz nos acalma. Sempre bom. Você bate com tanta leveza. Gente, obrigado pela presença, tá bom? Vamos deixar aqui a live salva. Isso. Para que vocês possam enviar para os amigos que queiram. E vamos sim subir essa live para nosso curso, na plataforma Isso. online. Ah, ótimo, Não é? ótimo. Bacana, né? Isso, boa. Verdade. Então, gente, ó, beijo grande. Vou finalizar aqui para ficar a nossa live registrada, tá bom? Fica com Deus. Obrigada.